Vocês já pensaram nos eventos que estão por trás da formação da história da África? Quais são os acontecimentos que desencadearam a expansão deste grande continente? Bom, se formos a olhar para aquilo que é o contexto histórico, ela teve o seu início com a divisão da Pangeia. Isso 300 milhões de anos atrás, com o supercontinente se quebrando em diversos continentes e, consequentemente, formando grandes blocos de países. É em torno deste tema que hoje nós giraremos. O meu nome é AMS e vocês são mais do que bem-vindos ao canal África Minha TV. Charles Darwin, que viveu de 1809 a 1882, foi um grande homem que contribuiu para diversos campos do estudo, mas ele foi mesmo destacado no campo da biologia, onde ele escreveu uma grande obra que até nos dias atuais é uma obra muito reverenciada, uma obra que recebe o nome de Seleção Natural. Dentro desta grande obra, Charles Darwin procura apontar aquilo que é o desenvolvimento das espécies, ou seja, aquilo que é a sua adaptação perante a este mundo, onde ele defende que somente os animais aprimorados é que conseguem sobreviver. Com base nesta obra, ele foi um dos primeiros homens a sugerir que os primeiros humanos se desenvolveram dentro do continente africano. Mas, apesar deste fato ser muito interessante, as provas que apontam o desenvolvimento do ser humano dentro do continente africano ainda são inconclusivas. Mas com o avanço da ciência e a descoberta de novos fósseis, ajudam a sustentar mais esta hipótese. Quando a gente fala sobre a história da África, existem muitos fatos curiosos. A prova disso é que o deserto do Saara antigamente era um território habitado por animais e tinha vegetações abundantes. Isto entre 5 a 10 milhões de anos atrás. E nesta época ficou conhecido como Saara Verde ou simplesmente Saara Úmido. E além disso, as descobertas científicas apontam a existência do Homo sapiens, que é a espécie mais avançada da descendência dos humanos há 100 milhões de anos dentro do continente africano. Da Idade do Bronze, de 1300 a 700 a.C., e Idade de Ferro, há 1200 anos antes de Cristo também, a África registrou aquilo que é um dos seus maiores avanços, como é a edificação de grandes cidades e o surgimento da escrita, como consequência do contacto com povos do Oriente Médio. Mas para além destes todos os fatos que recheiam aquilo que é a construção da história da África, existe aquilo que a gente chama de imaginário europeu. Ou seja, é aquela visão que o Ocidente teve acerca da África há muitos anos. Na Idade Antiga, ou simplesmente na Antiguidade Clássica, algumas obras de viajantes e geógrafos europeus constituíram aquilo que a gente chama de uma imagem muito distorcida daquilo que é a realidade da África. Essa imagem distorcida que a Europa tinha sobre a África era resultado de observações rasas e interpretações praticamente fora do contexto. Para Oliveira, as observações cristãs é que fizeram com que todo mundo tivesse um ideário muito negativo em relação àquilo que é a história da África. Foram as alegações das igrejas na época, que eram missionárias, que fez com que toda a história da África fosse distorcida e, consequentemente, as pessoas tivessem pensamentos errados acerca daquilo que é a real essência. Um exemplo disso é o modo como as obras retratavam a África na época. Por exemplo, chegou numa fase em que tinha obras da Europa que eram provenientes das igrejas que apontavam o inferno como sendo um local habitado por monstros negros e com uma temperatura muito insuportável. Isso é praticamente uma retratação da Etiópia, que, como todo mundo já sabe, é um país que é habitado por negros, consequentemente por ser África, e também por ter temperaturas muito elevadas. Muitas interpretações foram criadas ou idealizadas pelo Ocidente, mas aquilo nunca tirou aquilo que é a real essência da África, pois ela sempre se manteve firme e mostrando a sua grandiosidade, avançando com o tempo, sem perder aquilo que é a sua integridade. O nosso vídeo termina por aqui e vocês são mais do que bem-vindos a colocar o vosso parecer nos comentários, sem se esquecer da inscrição e partilha deste vídeo. Obrigado.
Vocês já pensaram nos eventos que estão por trás da formação da história da África? Quais são os acontecimentos que desencadearam